Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal História e Literatura. E no vídeo de hoje, no nosso quadro Biografias, vamos falar sobre Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal, de deixar o seu like e de compartilhar o nosso conteúdo. Joaquim José da Silva Xavier nasceu na fazenda do Pombal, entre a vila de São José, hoje chamada de Tiradentes, e São João del Rei, Minas Gerais. Era filho do português Domingos da Silva Santo, proprietário rural que se dedicava à mineração, e da brasileira Maria Antônia da Encarnação Xavier. Era o quarto filho entre 7 irmãos. Batizou-se no dia 12 de novembro de 1746. Aprendeu as primeiras letras com o irmão mais velho e não fez os estudos regulares. Com 9 anos ficou órfão de mãe e aos 11 anos de pai. Foi criado na casa do padrinho, o cirurgião Sebastião Ferreira Leite, que lhe ensinou noções práticas de odontologia. Tornou-se sócio de uma botica de assistência à pobreza na Ponte do Rosário. Em Vila Rica se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, o que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. Ainda jovem, Tiradentes foi tropeiro e mascate. Trabalhou no transporte de mercadorias entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro com uma tropa de burros. Tentou a mineração, mas não obteve êxito. Nessa época, o auge da mineração de Minas Gerais já havia passado, e os portugueses acusavam o povo da colônia de burlar a coroa, quando estes diziam que as minas já estavam esgotadas. Em 1787, Tiradentes pediu licença do exército e seguiu para o Rio de Janeiro, onde foi tentar vida nova. Interessado pela engenharia, elaborou projetos para construir armazéns no cais para proteção e guarda das mercadorias. Projetou a canalização dos rios Andaraí e Maracanã para melhoria do abastecimento de água da cidade e aguardava a liberação do financiamento. Tiradentes permaneceu 1 ano na capital. Nessa época, já pregava a liberdade da colônia. Em setembro de 1788, procurou o filho do capitão-mor de Vila Rica, José Álvares Maciel, que chegara recentemente da Europa e também alimentava os sonhos de independência. Em dezembro de 1788, terminada a licença, Tiradentes foi requisitado para acompanhar a Minas Gerais a família do novo governador da colônia, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena. O Visconde estava trazendo a incumbência de decretar a derrama, ou seja, a cobrança de todos os impostos atrasados, motivo que intensificou ainda mais o sonho de liberdade. Tiradentes passou a fazer propaganda em Vila Rica e em seus arredores, a favor da independência do Brasil. A primeira reunião dos conspiradores ocorreu na casa do tenente-coronel Francisco de Paula Freire. A eles uniram-se o padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo, vigário de São João del Rei, homem rico e influente, e pessoas de certa projeção social, como Cláudio Manuel Costa, poeta e antigo secretário do governo, Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ex-ouvidor da comarca, e o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto. A Inconfidência Mineira, como ficou conhecida a rebelião, já que os revoltosos estavam negando fidelidade à coroa portuguesa, foi planejada. Um projeto de constituição chegou a ser efetivamente redigido. A nova capital, sugerida pelos Inconfidentes, deveria ser São João del Rei. Tiradentes propôs que a bandeira da nova república fosse um triângulo vermelho com fundo branco, simbolizando a Santíssima Trindade. Alvarenga sugere a inscrição tomada ao poeta latino Virgílio, liberdade ainda que tardia. No dia 15 de março de 1789, o coronel Silvério dos Reis, fazendeiro e minerador, introduzido no movimento, delata a conspiração em troca do perdão para suas dívidas. Nessa época, Tiradentes encontrava-se no Rio de Janeiro, em busca de conquistar novos adeptos à sua causa revolucionária.
No dia 1º de maio, Silvério chega ao Rio e vai em busca de Tiradentes. No dia 10 de maio de 1789, a casa de Domingos Fernandes da Cruz, onde Tiradentes se encontrava, foi cercada e Tiradentes foi preso. Dias depois, em Vila Rica, os seus companheiros também foram detidos. Iniciou-se a investigação e o processo dos acusados. No dia 4 de julho, Cláudio Manuel da Costa foi encontrado enforcado na sua cela. No dia 22 de maio, na primeira audiência da devassa, Tiradentes foi interrogado. No dia 18 de janeiro de 1790, diante do quarto interrogatório, Tiradentes confessa a conspiração e assume toda a responsabilidade, como comprovam as atas do processo. No dia 19 de abril de 1792, os inconfidentes receberam as suas penas: 11 condenações à morte, 5 ao exílio perpétuo e várias condenações à prisão. Todos perderam os seus bens. No dia 20 de abril de 1792, a rainha Dona Maria I concede a comutação da pena de enforcamento para a prisão perpétua àqueles indiciados, exceto a Tiradentes, que seria enforcado, decapitado e esquartejado. Tiradentes foi enforcado no Largo de Lampadosa, atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792. Seu corpo foi esquartejado, a sua cabeça exposta em Vila Rica e seus membros espalhados em postes no caminho entre Minas e o Rio de Janeiro. O reconhecimento de Tiradentes só veio em 1867, época em que foi erguido um monumento em Ouro Preto. Mais tarde, aqui o dia 21 de abril foi declarado feriado nacional, pela Lei 4.897, de 9 de dezembro de 1965. Ele foi proclamado patrono cívico da nação brasileira. E assim, meus amigos, nós terminamos aqui mais uma biografia. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça então de se inscrever neste canal, de compartilhar o nosso conteúdo, de deixar o seu like. O seu like ajuda no engajamento deste canal e assim o YouTube recomendará este conteúdo a outras pessoas. Até o próximo vídeo.